Palavra da Verdade. Devocional de 22 de julho. A lição de Sofia. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Num acidente doméstico, em meio às costumeiras brincadeiras infantis, a pequenina Sofia levou um tombo e fraturou a clavícula direita. A fim de imobilizar a região, seu bracinho direito precisou ser empacotado junto ao tronco. Pense no incômodo dessa meia camisa de força para uma criança com pouco mais de 2 anos e meio e toda a energia que a idade lhe proporciona. Não poder mexer o braço, correr e pular por cerca de 21 dias. Como é natural, vez por outra Sofia protestava. Eu estou presa. Eu quero ser liberada. Logo na manhã seguinte, no entanto, o pacotinho ambulante pediu para ajudar sua mãe na cozinha. A mãe a lembrou que seu bracinho estava preso. Ela sabia que Sofia era destra, mas, levantando sorridente o bracinho esquerdo, a pequenina replicou: "Olha, mãe, esse está livre." A mãe percebeu a lição que Deus, através de Sofia, lhe ensinara. Então deixou Sofia cooperar enquanto escutavam louvores. A pequenina cantava e levantava o braço livre aos céus. Sofia vem do grego e significa sabedoria. Apesar da simplicidade típica da criança, Sofia, sem o saber, fora naquela manhã um instrumento da sabedoria de Deus, ensinando sua mãe a não focar os olhos nas limitações humanas impostas pelas dificuldades, mas nas novas oportunidades divinamente concedidas nesses momentos de servir o próximo e glorificar a Cristo. O texto da nossa meditação é uma versão inspirada e ainda mais rica da lição de Sofia. Guardadas as devidas proporções, tal como a pequenina, Paulo se encontrava numa situação de limitação, pois estava preso. Tal condição se constituía potencial fonte de medo e ansiedade, pois Paulo não sabia se seria absolvido ou condenado, liberto ou executado. Estar preso também motivava a frustração e ao desânimo, pois ele não poderia continuar em viagens missionárias anunciando Cristo pelo mundo. Como cumpriria a palavra divina segundo a qual ele deveria pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, conforme Efésios 3:8. Por fim, Paulo era tentado à revolta, pois alguns irmãos festejavam sua prisão por inveja e rivalidade, conforme os versos 15 e 17. Mas louvado seja Deus! O foco de Paulo não era a sua limitação, mas a oportunidade divinamente concedida. Sua prisão não era uma trava, mas uma alavanca para o avanço do Evangelho. Primeiro porque, na prisão, Paulo podia pregar o Evangelho a grupos que nunca teriam oportunidade de pregar em outras circunstâncias: a guarda pretoriana, outros presos e até mesmo seus juízes, conforme o verso 13. Em segundo lugar, sua coragem e desprendimento serviriam de estímulo no Senhor para que a maioria dos irmãos pregassem o Evangelho sem medo, conforme verso 14. Como ele diria mais tarde em outra prisão, a palavra de Deus não está algemada, em 2 Timóteo 2:9b. De modo que vidas eram salvas, a igreja era edificada e Cristo era glorificado na prisão de Paulo. É por isso que ele se considerava não um prisioneiro dos homens, mas um prisioneiro de Cristo Jesus, como ele testemunha em Efésios 3:1. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, até acontecimentos desagradáveis. E esse glorioso propósito nos é revelado no versículo seguinte do texto citado: "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Isto é para nós um poderoso consolo. Contudo, conseguir discernir em que aspectos e de que maneira determinado evento contribui para a glória de Cristo traz não apenas um conforto adicional, mas alegria no sofrimento. Como Paulo testemunha no verso 18. Não somos proibidos de orar pelo livramento de uma situação de dor, aperto ou limitação. Tiraremos, porém, melhor proveito da oração se nos concentrarmos principalmente em pedir ao Senhor que nos ajude a compreender de que maneira podemos usar as circunstâncias contrárias para nosso aprendizado, de modo que sejamos moldados à imagem de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Nesta perspectiva,
até a morte encontra seu papel no glorioso propósito, de modo que Cristo é engrandecido em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte, como Paulo fala no verso 20. Não se trata aqui de descobrir o nosso potencial ou ver como somos virtuosos através da provação. Trata-se de vislumbrarmos em nossas mais severas limitações a atuação eficaz da graça de Deus e de nele encontrarmos força para vencer obstáculos. Como criança, Sofia ainda não pode compreender essas verdades com tal profundidade. Contudo, sem o perceber, foi um instrumento da sabedoria divina. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.